E aí, nisso, num curso dele, uma amiga, né, uma aluna dele, que hoje é minha amiga do coração, Ana Amélia, veio e perguntou para mim. Ela também trabalha com cavalos, Despertar Ecos. Ela faz um trabalho bonito, lúdico, sabe? Com as crianças e com o cavalo, uma montaria lúdica. E aí ela falou: Lu, você já ouviu falar de constelação familiar com cavalos? Falei: não. Aí ela falou assim: então existe. Eu falei: Ela falou assim: e tá aqui pertinho, Campos do Jordão. E nesse momento da minha vida, a minha psicóloga tinha feito uma pergunta para mim. Oi, pessoal, tudo bom? Oi, Rê. Oi, gente, tudo bom com vocês? Hoje tenho certeza que vai ser sucesso. Não, gente, é uma coisa muito diferente, vocês vão amar. O tema que a gente vai trazer. Mas antes da gente apresentar a nossa convidada de hoje, a gente tem nossos recadinhos de Exato, sempre, né? pessoal. Então, você já segue, né, as nossas redes sociais, o nosso Instagram, você já se inscreveu no nosso canal. Então, se você não se inscreveu ainda, aproveite esse momento para se inscrever. Ative segundo, É um né? segundo, é só apertar o botãozinho lá. Ative as notificações para você receber, né, um informativo dos nossos novos episódios, para você não perder nada. Porque tá demais, né? Tá, então, nossa. episódios muito interessantes. Muito né? diferentes, muito incríveis. E vamos também chamar, né, Rê, nosso querido Paulo Amaro com mais uma semente de otimismo. Olá, meninas! Olá, pessoal que está aqui também nos assistindo neste momento. A mensagem de otimismo hoje é: ouse viver. A vida de cada um de nós é um pequeno passeio, uma curta passagem por este mundo. E o pior erro que alguém pode cometer é ficar vendo-a passar sem vivê-la plenamente. Ouse mais, ouse com alegria. A vida é uma e é sua. Apenas sua. Não importa o que digam, não importa o que pensam. No final, apenas ficam as memórias e a história fala somente dos vitoriosos. Então, ouse ser feliz, ouse recomeçar, ouse falar, ouse ousar, mesmo que dê medo, mesmo que pareça impossível. Vá e faça, por você, pela sua felicidade. Um beijo, meninas, um beijo, pessoal, e até o nosso próximo programa. Obrigada, Paulo. Um beijão para você. E vamos à nossa convidada de hoje. Vamos lá. É a doutora Luciana Lofredi. Falei certo? Lanfredi. Lanfredi. Ai, meu Deus, falei errado. Não, tá certo. Mas ela é dentista, Nossa. né? Mas não vamos falar de dentes hoje, não. Ela é terapeuta sistêmica com cavalos. Nós achamos isso muito interessante, sensacional, né, Rê? sensacional. E eu queria primeiro dar as boas-vindas. Seja bem-vinda a Mulheres de Alma. Obrigada, eu que agradeço pelo convite. Veio de viu? longe, Veio né? de longe, gente. Vim do interior. Mas obrigado pelo carinho de ter vindo e Eu que aceitado o nosso agradeço. convite. Eu que agradeço. Luciana, explica um pouquinho, como de dentista você fez essa transição, né, para a terapia com cavalos? Como você conheceu essa linha de trabalho? Sim, vou iniciar pelo... Eu estava mais ou menos com 28 anos, 27 anos de odontologia, né? Tá. Que ainda é o meu trabalho, né? E, na verdade, o meu marido trabalha com cavalos, né? E é instrutor do Senar. E um dia eu perguntei para ele, falei: Silvio, o que o cavalo pode oferecer a mais que só montar nele, né? E aí nós fomos pesquisar. Aquilo, ele já dava cursos, né? Aí nós começamos a pesquisar. E aí eu sempre acreditei que o cavalo tinha algo a mais para passar pra gente. E aí, nisso, num curso dele, uma amiga, né, uma aluna dele, que hoje é minha amiga do coração, Ana Amélia, veio e perguntou para mim. Ela também trabalha com cavalos, Despertar Ecos. Ela faz um trabalho bonito, lúdico, sabe? Com as crianças e com o cavalo, uma montaria lúdica. E aí ela falou: Lu, você já ouviu falar de constelação familiar com cavalos? Falei: não. Aí ela falou assim: então existe. Eu falei: ela falou assim: e tá aqui pertinho, Campos do Jordão. E nesse momento da minha vida, a minha psicóloga tinha feito uma pergunta para mim: o que você anda fazendo para você?
Aí eu falei, então, no momento... No momento nada. É Luísa Silvio, consultório, né? Eu gosto de correr e gosto de estudar. Correr eu tava lesionada. E estudar, né? Aí nesse meio tempo, né? Que eu falo que nada acontece por acaso, né? Parece que a gente abre, né? Um portal, exatamente. Eu tô na internet, que eu já seguia, né? Essa professora. Vem lá um curso, Mulheres que Correm com Cavalos. E nesse momento eu estava lendo Mulheres que Correm com Lobos. Falei, nossa, tô indo, né? Isso era março. E o curso era setembro, para vocês terem uma ideia. E aí eu fiz a inscrição, né? E fui. Primeiro, né? Cheguei, eu falo isso que quando eu peguei o carro, que eu cheguei em Campos do Jordão, que eu peguei uma estrada diferente, muito longe do centro que a gente está acostumado de Campos do Jordão, né? Numa fazenda. Ah, sim. Né? É uma fazenda distante, quase meia hora do centro de Campos. Eu só perguntava, o que eu tô fazendo aqui sozinho? Chegou uma hora que o GPS parou. Você falou, ai meu Deus, sequestro. Exatamente, o que eu vim fazer, né? Aí, mas a hora que eu entrei, meninas, eu me apaixonei. Eu vi o trabalho dos cavalos, o servir dos cavalos. Aí foram 2 dias, né, de curso. Aí cheguei em casa e falei pro meu marido. Aí a professora, a doutora Ruth Vilela, né, que foi minha primeira mestre que me apresentou esse trabalho, eu falei pro Silvio, meu marido, falei, eu vou fazer o curso. Aí ela falou... Você foi, tipo, você foi no workshop ou já numa sessão? Não, no workshop. Eu fui no workshop e lá ela falou... Olha, em fevereiro eu vou abrir uma turma de formação. Tá. Aí foi quando eu voltei para casa, cheguei em casa e falei, vou fazer. Ele falou, Luciana, mas odontologia. Aí eu falei, não, eu vou. Meu pai me ensinou que a oportunidade passa uma vez só na nossa frente. Eu falei, eu vou fazer. Não é uma formação barata e eu falei, não, vou investir. Eu vou pertinho de casa. Eu falei, como que eu vou, né, perder essa oportunidade, né? E realmente, eu tenho ainda a odontologia, mas era um hobby, começou como um hobby, na verdade. Como minha foi aquele fazer por você, fazer né? por mim. Eu gosto de estudar. Falei, vou fazer. Aí fiz por 2 anos essa formação. Era deliciosa, porque assim, ficava uma semana na fazenda, imergida na fazenda. Então era uma delícia. E depois tinha campus, que é gostoso, aconchegante. Que também é muito bom, né? Você abriu um espaço para você. Exatamente. Também. Eles iam me visitar durante a semana, o Silvio e a Luísa iam me visitar durante a semana. Mas foi assim, fantástico. E aí foi aonde eu fiz a primeira formação. Tá. Tá. E aí, você sentiu que realmente era uma coisa que você falou, eu quero trabalhar com isso. Exatamente. Aí começou. Porque daí, o que aconteceu? Numa semana antes, uns 15 dias antes de eu terminar o meu curso, a minha irmã me pediu para um paciente que ia fazer uma cirurgia e ela queria que esse paciente passasse. Eu não estava formada ainda, não me senti apta. Liguei para uma amiga de Sertãozinho para ela vir atender esse paciente para nós. Ela falou, Lu, eu vou, mas eu preciso ter, na verdade, pelo menos uns 4 pacientes para fechar a minha viagem, né? Porque era longe, né? Custo e tudo, né? Eu falei, não, Dani, pode deixar. Eu dou um jeito. Nessa semana que ela foi, tinha esse paciente, mas minha família inteira. Certeza. Minha mãe, minha irmã, minha sobrinha, minha filha, todo mundo tava um horário atrás do outro. Constelei a família inteira trabalhei a família inteira naquela semana, naquele final de semana. E nisso tinha mais pessoas e eu falei pra ela, ela chama Daniela Mermejo, também é uma advogada de Sertãozinho, que também entrou nesse trabalho com esse intuito de ajudar as pessoas também. Ela, como advogada, também entrou mais pelo lado do direito. E hoje também trabalha com os cavalos. Tá. E aí, nisso, a Daniela ficou 6 meses conosco lá no sítio, indo uma vez por mês. E eu acabei estagiando. Perfeito. Com a Daniela. Já fez maravilhoso. Esse estágio, quando eu vi, eu já estava engrenada, já estava com os pacientes e já estava atendendo toda semana. Foi assim que começou praticamente o meu trabalho. Aconteceu. Mas a gente percebe aqui que é um movimento. Né? É um movimento. Exatamente. Conforme você vai se abrindo, né? E vai aparecendo, vai fluindo. Exatamente. Principalmente porque é um trabalho... É um trabalho de cura, né? Até vocês podem me perguntar, né?
odontologia com isso, o que me, né, me deixou assim, que me encheu Te os tocou, olhos, me né? tocou, né? Que lá eu me sentia frustrada no meu consultório. Porque no meu consultório eu não consigo chegar na alma das pessoas. Você acaba tratando só o resultado ali, né? Exatamente, De uma enfermidade que pode estar lá eu não dentro. sou médica, né? O médico às vezes consegue chegar. Eu também consigo, porque eu tinha um professor que falava isso da odontologia. Para você chegar na boca, realmente você tem que ter uma confiança muito grande. Essa pessoa tem que ter, né, essa troca com você. Mas no dia a dia não é bem assim, né? As pessoas não entendem isso, né? Elas vão para tratar uma condição pontual, exatamente. né? E é onde eu me frustrava muitas vezes. E eu acho que isso me completou, porque hoje eu sinto que eu consigo chegar na alma das pessoas. É muito lindo. E você já tinha contato com a constelação tradicional antes de conhecer o trabalho com cavalos ou não? Não, na verdade não. Não só como paciente, como eu comentei com vocês, eu fui a um consultório mesmo. Na época eu fiz o trabalho com pessoas, mas eu era tímida, para você ver como eu acho importante isso. Eu pedi para ser no consultório dela. Eu fiz com bonecos. Você fez individual. Individual no consultório, que é como eu trabalho hoje. Na verdade, o meu horário é individual e horário marcado. Então, eu tinha essa timidez. E aí, eu acabei fazendo isso no consultório. Então, era a única visão que eu tinha de constelação, era essa. Mas você já tinha tido resultados para a sua vida com essa... muito. Tanto é que eu acreditava muito nisso. Acreditava muito nisso, porque eu tive resultados. E, Luciana, até a gente falou antes, mas acho legal falar para quem está assistindo. Por que com cavalos e não com cachorros ou com gatos? Exatamente. Eu gosto, assim, de dar o primeiro conceito. O cavalos, por quê? Porque o cavalo é a energia do amor. O cavalo tem 500 hertz de energia. Então, ele já vibra nessa energia. Então, ele ajuda a nos elevar a nossa energia. E outra coisa, ele tem neurônios espelhos. Então, explica um pouquinho pra gente. Os neurônios espelhos, os psicólogos acreditam que nós, seres humanos, temos, que é aquela coisa, né? Se eu tô aqui, você cruza o braço, ele, na verdade, o inconsciente lê aquilo que você tá fazendo. O cavalo pode fazer isso, tá? E também... Isso é a explicação da psicologia, né? Da parte... Vamos falar psicologia, não. Da parte neuro, né? Mas os veterinários explicam também que ele tem essa percepção muito aguçada, os estudos, porque ele é uma presa. Então, tanto é que a visão dele, ele vai aqui a 180 graus aqui. Então, o que acontece? Ele está sempre observando, porque ele é preso, ele tem que fugir o tempo todo do predador. Então, ele tá ligado. Então, ele é um ser muito ligado, né? Então, ele tem essa capacidade de percepção muito grande. Então, ele pega, ele observa essa energia e coloca através do campo fenomenológico vamos dizer assim, o que está no seu inconsciente, principalmente da família. Por exemplo, eu gosto de dar muito esse exemplo. Se é uma família agitada, se aquele momento... turbulento, o campo é um turbilhão, tá? Se a pessoa tá com muito medo, isso acontece muito no meu trabalho. A pessoa tá com muito medo, eles fecham a porteira e você não consegue entrar com o cliente. Aí a hora que a pessoa vai amenizando, que vai acalmando. Legal. Outra coisa que é muito importante do cavalo, existe estudos, até o Instituto Matt Hert, da Califórnia, nós temos aqui no Brasil, que estuda sobre a frequência eletromagnética do coração. Eles acreditam que nós temos uma frequência, que nós estamos aqui, nós temos 1,5 metro a 2. O cavalo vai até 15. 9, alguns estudos falam 9, eu já li outros 15. Então, de 9 a 15 metros. Então, ele tem... Imagina o tamanho do coração do cavalo frente ao nosso. Então, esse poder... E diz que nós nos comunicamos através dessa frequência. E isso é muito utilizado na parte da montaria, né? Que o meu marido aplica
da parte do doma racional, da rédeas. E eu gosto muito de explicar essa parte. E todo mundo que fala com cavalo, a gente vai ter uma história assim, ó. Eu tava no cavalo, sentei nervoso, e aí o cavalo disparou comigo, né? Tá. E aí eu fiquei mais nervoso, aí dá toda aquela, né? Todo mundo tem uma história do cavalo, é muito engraçado isso. E aí eu costumo explicar o porquê. Porque nós temos o coração, a veia cava inferior, que chega aqui na panturrilha. E a hora que o cavaleiro senta, eu brinco que até, se a gente for pensar, vocês assistiram o Avatar? Sim. Quando ele pega aqui e o cabelo e conecta e eles viram um só, e aí o cavalo começa a voar, é a mesma coisa aqui, na veia cava inferior aqui, que vai estar em contato com o coração do cavalo. Aí o cavaleiro, junto com o cavalo, ele chega a escutar o nosso batimento cardíaco, porque está muito próximo através da veia cava. Que interessante. Né? Então, tem todos esses conceitos, o porquê do cavalo. Outra coisa que eles explicam, isso eu aprendi com a minha professora Ruth, o cavalo, ele veio para servir, tá? E segundo, né, quem acredita em outra dimensão, né, eles vieram até de outras dimensões, por isso que tem o cavalo alado, né, e se a gente for pensar de hoje, vamos dizer, né, o cavalo sempre acompanhou o homem, né? Sim. Em guerra, em desbravar outros lugares. Então, o cavalo sempre esteve com o homem. Então, ele vem, através dessa parte evolutiva, o cavalo veio para servir, porque ele é enorme, ele é 500 quilos ali. Nossa, é muito grande, né? Por que ele tem que ser presa? Ele podia, né, ser predador, né? E ele é presa. E você com conexão com ele, eu vejo meu esposo que trabalha com isso, quanta coisa consegue com o cavalo através, hoje eles estão trabalhando muito com essa parte também da doma racional, da doma inteligente, da doma índia, né, que são todos sinônimos, que é o quê? Respeitar, é trabalhar com essa conexão com o cavalo. Não com castigo, né? Exatamente. Existem as correções, mas correções pautadas dentro da inteligência dele. E Luciana, hoje... explica pra gente como que é uma sessão, a gente chama de sessão, né? Isso. Uma sessão com um paciente com os cavalos. Porque a gente também viu, teve as séries, né, na Netflix, que eu acho que também divulgou muito, sim, né? Tem isso. A questão da constelação. Como que funciona uma sessão? Uma sessão é assim, você vai com um tema pressuposto, né? Que esteja, eu costumo falar assim, um tema que esteja atravancando a sua vida. Aquilo, sabe aqueles períodos... Tem uma central, assim, que está te incomodando mais. Financeiro, saúde, amoroso, né? Porque, às vezes, a gente olha mesmo, a gente vê a pessoa extremamente inteligente, extremamente dedicada, e aquela pessoa não ganha dinheiro, né? E vai e roda em ciclos, né? Nós vemos hoje também, às vezes, tantas mulheres bonitas, né? Ali entrando em relacionamento e que não são saudáveis, né? E fica sempre repetindo. Essa minha amiga mesmo fala que ela entrou nesse trabalho, a Daniela, que é advogada, porque ela disse que muitas vezes, como advogada, ela estava com o divórcio pronto de uma mulher que apanhava, né? E quando chegava para assinar, a pessoa não conseguia. Porque não tenho força, eu não consigo. E aí, se você for olhar... com ele. E se você for olhar, ela vem de uma família no qual o pai batia na mãe, o vô batia na avó, e ela tá apanhando do marido, mas mesmo assim ela fica nesses relacionamentos, né? Os relacionamentos tóxicos, né? Abusivos, que tanto falam hoje. Então você traz um tema... E eu vou trabalhar esse tema, né? E aí, como que eu faço? Eu coloco 6 cavalos, tá? E uma média, tá? Depende. Mas a minha média é 6. Eu coloco 6 cavalos no campo, ela traz esse tema. E os cavalos, como nós já falamos, dentro de um campo morfogenético, começa a fazer os movimentos para que a gente veja o que está lá no inconsciente. Eu gosto de usar um termo também, que é um despertar de consciência. É uma forma é uma terapia que tem uma forma diferente de mostrar para ela, para a pessoa,
que está acontecendo na vida dela. Ela fica assistindo o movimento dos cavalos? Sim, dentro do campo, junto Tá. comigo. Nós entramos dentro da pista, no meu caso, Tá. lá no sítio, nós entramos na pista, e aí ali o cavalo vai fazendo o movimento, e eu ponho ela para interagir, sim, com o cavalo. Tá. Muitas vezes eu faço a pessoa abaixar para reverenciar um pai e uma mãe. Isso para mim é muito forte, porque eu vejo, a pessoa sente como ela é pequena frente ao pai e à mãe. Isso aconteceu comigo. A hora que eu ajoelhei e eu olhei para a grandeza daquele cavalo representando meu pai e minha mãe, eu me senti tão pequena, porque às vezes a gente está num papel invertido, a gente se sente maior que os nossos pais. E é onde a nossa vida atravanca mesmo, para. Enquanto a gente não tomar o nosso lugar dentro da nossa família, né, daquilo que a gente trabalha, às vezes num trabalho, nossa vida vai ficar atravancada. Eu costumo falar que o nosso lugar fica vazio. É, Tá? porque você tá tá fora do lugar. Você tá em outro papel. Exatamente, né? Então, isso aí, voltando, então a pessoa traz esse tema, né? E aí, isso eu começo... Você determina os papéis do cavalo? Sim, Você sim, a fala, pessoa este cavalo... escolhe. Ah, a pessoa escolhe. Tá. Eu peço para Tá. entrar num momento do aqui e agora, né? Aqui, sentir, só para sentir. A pessoa sente, é muito interessante. Às vezes ela fala para você, já aconteceu muitas vezes, da pessoa falar, sim, tá bom. Daqui a pouco o cavalo dá um coice, acontece um barulho ali. Aí você olha para a pessoa, uma vez aconteceu isso, e eu falei para cliente, não dá para perdoar, né? Ainda não dá, né? Dá. Ela olhou para mim, ela me chamava de tia, não, tia Lu, não dá para perdoar. Então, não é nem o perdão, na verdade. Nós falamos nesse trabalho sistêmico, nós falamos de... Não existe perdão no sistêmico. No sistêmico existe inclusão. Ou você inclui... Ou mas você não, exclui. Ou você exclui. E por quê? Porque quando você perdoa, eu perdoo, né? A pessoa que perdoa, a partir do momento que ela... Estão aqui, mas a partir do momento que ela fala, eu perdoo, eu fico maior que você. Eu te perdoo agora. Mas aí quem tá no poder sou eu. Então, Bert dizia isso. Então, o que é aí o incluir? O incluir é você aceitar a pessoa do jeito que é. Foi como foi, eu gosto muito dessa frase. Ah, eu adoro essa frase. Foi como foi. Que fala muito na constelação. Exatamente, foi como foi. E aí você, a hora que a pessoa sente isso, e eu costumo falar muito isso. Inclusão não quer dizer... vem para minha casa. Passar vamos pano. Exatamente, Não é? exatamente. Porque às vezes Vamos eu vejo alguns conviver. críticos da constelação que falam muito disso. Porque a constelação fica passando pano pro Isso. pai abusivo. E não é Exatamente. sobre isso, né? Abusos, né? Então, né? não é sobre isso. É isso que a gente tenta falar muito isso. Porque é só para te fazer o bem. Porque a hora que você inclui, aquilo acalma e aquilo começa a andar. Eles dizem que essa parte assim de querer fazer justiça, né? Isso aí é com o outro. Deixa com o outro, né? Deixa com a justiça, deixa com Deus, faça a sua parte, que é a inclusão, como a gente fala. Às vezes realmente tem mães tóxicas, tem pais tóxicos, a gente fala assim, às vezes a gente tá na pele da pessoa para saber o que a pessoa tá sentindo. Sim, lógico. Eu costumo falar muito isso, não é para você conviver com o teu pai, conviver com a tua mãe, ficar lá enfiado dentro da casa deles, não precisa isso, mas só inclui, coloca, tome seu pai, tome a sua mãe, com aquilo que eles têm, com o defeito, você já deve ter ouvido falar isso muito nesse termo, na constelação, tomar pai e mãe. A gente fala muito desse tomar pai e mãe, né? Então, eu acredito que o tomar pai e mãe, eu acredito porque eu fiz isso. Eu acho que a gente só consegue falar com propriedade uma coisa quando você faz. Então, quando você consegue olhar para os seus pais, eu costumo falar assim, separar o pai homem do pai. Entendeu? A mãe... Eu costumo brincar, a mãe Mércia, da mulher Mércia. A mulher Mércia teve a vida dela. Agora, a mãe, o que ela fez pra mim, foi como foi, entendeu? Tá tudo certo, é aceitar. E aí, quando eu separo, eu aceito com os defeitos, com aquilo que é. Eu não vou mudar, Não tem como voltar e fazer um... Exatamente, fazer diferente. Né? E outra, eles vêm como nós estamos vindo. A gente não tá vindo com um monte de coisinha dos nossos pais. Eles estão vindo Sim, lógico. com as coisinhas deles, né? E aí a gente chega e quer fazer
que seja diferente. Então, essa frase é muito importante mesmo. Foi como foi, eu aceito vocês do jeito que são. Melhor, eu costumo usar muito essa frase, você foi a melhor mãe que eu poderia ter, é o melhor pai que eu poderia ter, né? Então, é essa troca. E eles também, eu fui o melhor filho que eles poderiam ter. Se eu trocar minha mãe, se eu falar assim pra mim hoje, Luciana, você quer, vou trocar sua mãe agora, tá com muito problema? Vou trocar sua mãe. Eu não. Não quero trocar minha mãe. Né? Acho que todo mundo, se eu perguntar pra você... Lógico. Né? Não vai querer trocar. Então, é isso. Então, quando a gente toma consciência disso, ocorre um despertar. Entendeu? Aí, voltando lá, quando acontece isso, eu uso frases, essas frases que nós estamos falando, eu peço para as pessoas repetirem essas frases, tá? Junto comigo, eu vou falando, vou dando um direcionamento, faço interagir com os cavalos, muitas vezes eu coloco as pessoas encostadas no cavalo, para ela sentir o quentinho, para ela tomar aquela, né, aquela frequência, sentir aquela frequência boa que o cavalo tem, até mesmo para a pessoa elevar aquela frequência dela e sair melhor do que ela chegou, né? Então, isso é muito importante. E os cavalos, eles têm algum treinamento específico? Não. Quanto mais chucro, melhor. Olha, então, que e de preferência, vocês podem até chegar nessa pergunta para mim, de preferência que sejam de pasto. Então, até tem um trabalho, né, meu marido com o nosso colaborador, toda vez que tem a sessão, nós vamos buscá-los no pasto e trazemos eles e depois nunca guardamos em baia novamente, em cocheira. Tá? É um protocolo que nós usamos lá no Aras. Você também chegou lá mudando, teve que mudar muita coisa lá, né? Na verdade, ele me perguntou... Vem mais pra cá, Luciana, você tá fugindo andando, do né? microfone. Olha quanto eu andei! E então, foi uma das primeiras perguntas do Silvio para mim. E os meus cavalos? Vai ter algum problema com eles? Eles podem adoecer? E aí foi quando eu perguntei pra Ruth. Aí ela me orientou que sempre que usar esse cavalo, solta no pasto de novo, para eles voltarem a serem cavalos e soltar a energia, descarregar como nós. Aí eles se jogam lama, aquela coisa toda, e aí eles vão voltando e eles vão fazendo também o seu processo. O seu processo energético, exatamente. É muito interessante. Porque querendo ou não, tem uma vibração, tem uma carga, ressoa, né? Paciente, né? Para vocês terem uma ideia, isso já aconteceu comigo como facilitadora e já aconteceu comigo como paciente. Eu tenho até uma foto, o paciente chorando. Desculpa, o cavalo chorando? Nossa, meu Deus. Era muita dor. É Nossa. muita dor. Às vezes que a gente leva para esse trabalho, entendeu? Porque ali, segundo Einstein, não há tempo e espaço, né? Então, eu costumo falar, quando a pessoa entra no campo, eu trato papai e mamãe. Porque, às vezes, as pessoas ridicularizam isso, mas não existe um porquê o papai e mamãe. Porque você não sabe qual tempo que você estava, qual tempo e espaço que aquela dor te atingiu. Você não sabe se a Débora com 5 anos, 3 anos, nós não sabemos o tempo e espaço ali. Então, na verdade, a minha função é essa, é trazer para que volte muitas vezes a gente curar uma criança interior ferida. E você tem uma intuição, assim, em relação ao que trabalhar na hora? Não, na verdade, eu me baseio mesmo assim, eles pedem que a gente entre neutro. Então, eu falo que o meu trabalho com a odontologia, eu falo que eu peguei uma mochilinha de 27 anos, botei nas costas e trouxe para esse trabalho. Eles falam muito na neutralidade, tá? Então, quando você está neutro, a intuição age, a percepção age, né? Bert pedia muito isso. Quanto mais neutro, quanto mais receptivo você tiver, usar a sua percepção para que você use aquele trabalho, para você condicionar esse trabalho, ele fica muito melhor, né? Então, como eu estava falando, eu tenho essa neutralidade no meu consultório, eu costumo falar que eu não olho o meu paciente e falo, tá com cárie, mas por quê? Escovou? Não escovou? Aquele julgamento. Não, eu tô lá, eu sou instrumento, eu tô lá para fazer, eu sempre tive muito isso, esse respeito com o meu paciente e com a minha profissão. Eu sou lá instrumento, eu tô lá para resolver o problema do meu paciente. Então, eu levei isso para o meu trabalho no campo com os cavalos junto. Então, o que acontece? Eu me baseio
realmente, quanto mais neutra eu fico, e eu me baseio naquilo que eu aprendi na constelação mesmo, nos preceitos de Bert Helling mesmo. Então, assim, eu tive uma formação muito boa, né? Tô sempre estudando, leio os livros dele, porque acho que toda vez que você para você chegar num contexto, você tem que saber o que você está fazendo. Claro. E essa teoria te faz a levar e conduzir o trabalho, tá? Então, a intuição, acho que realmente ela existe, mas pautada dentro de um conhecimento. Eu achei legal que você falou até antes da gente gravar, de não ser uma sessão religiosa, não ter Sim, mediunidade, porque às vezes eu acho que pode até assustar algumas pessoas. Tem pessoas que usam. Eu não sou espírita, eu não tenho esse processo, né? Não tenho nenhuma crítica, tenho irmãs, amigas, irmãs que são, mas eu não sou, então eu não vou colocar isso, nem treinar isso no meu trabalho. Então, acho que se isso um dia acontecer, eu vou para um centro, vou desenvolver isso, mas não é o meu perfil, foi aquilo que nós conversamos, entendeu? Não é. Você tem um perfil mais técnico-científico. Isso, assim. exatamente. Eu falo que o Bert dizia que cada um tem um constelador que merece. E eu acredito que cada um também tem o professor que merece. Então, mas é verdade. Né? E eu venho da linha. Eu peguei a Ruth Vilela, que engloba 5 ciências nos movimentos sistêmicos assistidos por cavalos. Depois eu fui pro Dr. Décio e Ilma, né, que é um casal, no qual ele era um médico, cirurgião, que hoje ele é dono do IDESV. E ele também coloca isso de uma forma sistematicamente dentro de Bert Helling. Ele usa os preceitos de Bert, né? Embora ele fala que constelação realmente não é ciência. Porque não tem como você medir aquilo que o outro sente o tempo todo. Porque a vida é assim, né? E cada pessoa é muito individual. Exatamente. Né? Ela tem uma sensibilidade, ela vai sentir de uma maneira, vai se entregar de uma maneira aquele processo. Exatamente. Né? Então ele fala que não dá para ser cartesiano. Não dá para fazer média, não existe média, ele fala muito isso, entendeu? Então, não dá, mas existe aquilo que eu falo, não é ciência, mas os movimentos sistêmicos assistidos por cavalos, a Ruth diz, né, e nós estudamos essas 5 ciências, né? Eu gosto muito de explicar essas 5 ciências, vocês... Estou estendendo muito? Não, pode falar, não. Tá essas perfeito. 5 ciências, que seria a primeira, etologia equina. Você tem que saber como um cavalo se porta. Eu tenho que saber que cavalo é um cavalo. Então, isso para mim também foi fácil, porque a gente respirava cavalo, já né? tinha essa vivência. Exatamente. Né? Então, etologia equina, que eu preciso entender quais são os movimentos do cavalo. Se ele murcha a orelha, se ele tá cansado, se ele... Você tem que interpretar esses movimentos, que é isso que eu faço, tá? O segundo movimento, a segunda ciência, a neurociência, que eu falei para vocês, que existe, você está lidando com pessoas, então existe um descarrego hormonal ali na hora que você está trabalhando. Tem gente que tem medo, tem gente que é mais tranquilo, então vai liberar vários tipos de hormônio, né? Como ele lida com aquilo, então tudo isso está dentro da neurociência, certo? Tá. A terceira, eu costumo falar que é a energia quântica, que eu acho assim, que é um porquê do cavalo, entendeu? O cavalo vem como uma pilha. Eu falo que a gente usa o cavalo como uma pilha. Que o que acontece? Esse cavalo, ele vai aumentar a frequência da pessoa, certo? Eu vou explicar um pouquinho do que é frequência para vocês. Por favor. Tá? E tudo tem um respaldo aí. A frequência, quem estudou isso foi um Dr. Hawkes, que era um psiquiatra, e ele acreditava que o que nós sentíamos passava para o nosso, vamos dizer assim, para a aura, né, para a frequência do nosso, que é aquilo que a gente não vê, né? E essa frequência gerava doença ou cura, né? Ou depende da frequência do que você está sentindo, exatamente. Então depende dos seus pensamentos. Então essa frequência, essa escala, até vocês depois podem estudar, tá lá, a escala Hawkes. Você já viu, né? Então, ela vai variar lá de 0 a 1000. E aí, o que seria, né? O 50 da vergonha, 100, culpa, medo, né? E aí, o que acontece? Aí chega no 500 do amor e depois 1000, que é Cristo, Buda, que chegaram na iluminação, né?
Então, isso é tão importante, essa frequência, tá? Essa pilha que o cavalo tem através disso. Por quê? Porque aí, voltando na energia quântica, né? O que acontece? Quando duas ondas eletromagnéticas, né, se colapsam, e essas duas ondas, o que eu costumo falar? Tem que ter o mesmo comprimento e a mesma frequência. Então, se é 500 Hz, 450, 400... Quando elas se colapsam, elas cocriam. Então, aqui que é a cocriação, aquilo que nós pensamos, a materialização daquilo que nós pensamos. Então, eu falo que esse trabalho, ele é fantástico, porque além dessa parte sistêmica que eu vou chegar lá, que nós já pincelamos, nós temos a parte da cocriação, que é o coach, que é a indução daquilo que você pensa, né, de elevar. Então, isso eu acho muito interessante. Todo cliente que entra no meu campo, eu explico, falo, aproveite tudo que eu tenho para te dar, inclusive, pense coisas boas aqui dentro, porque isso realmente tende, se você acreditar, se você tiver aquilo que eu falo, não é mágica, todo mundo sabe, né, que se a gente não tiver quebrado alguns tabus, se a gente não tiver realmente bem, como a gente está falando aqui, não vai acontecer, mas se você se entregar a tudo isso, realmente as coisas acontecem, né, e aí vem a quarta, que é a epigenética, que é tem falado muito de epigenética, nossa, né? muito. Exatamente, que é o que nós trazemos. Diz que, na verdade, 99% vem no DNA e os nossos traumas é 1%. Imagina se viesse mais quantidade de coisa que a gente traz de trauma, né? E eles acreditam que a única coisa que cura a epigenética é a ambiência. Vocês já devem ter ouvido falar, né? Que é onde a gente começa a viver e aí você começa a mudar, consegue mudar esses traumas que você traz, né? Então, como a ambiência é tão importante, né? E a quinta ciência é os movimentos sistêmicos, que nada mais é do que a teoria de Bert Helling. Se a gente não quiser falar constelação, nós vamos falar a teoria que Bert traz, né? Que são as 3 leis do amor. Né? Nos baseamos nessas 3 leis para fazer esse trabalho. Claro que a gente tem que aprofundar mais, tem que estudar mais. Mas eu gosto de explicar essas 3 leis quando o meu cliente chega, né, para vocês. O que são essas 3 leis? A primeira lei é a lei do pertencimento. Todo ser humano precisa pertencer a um clã, tá? Então, ele precisa pertencer a uma família. Porque se ele estiver excluído, a vida dele vai parar. Aí entra os temas, entendeu? Porque às vezes, porque a nossa vida... As queixas que as pessoas te levam, exatamente. Como nós falamos do dinheiro, né? Pessoas que às vezes ganham e perdem. Segundo Bert, o que acontece? A pessoa ganha aquele dinheiro, mas ela... eu gosto de dar muito exemplo, assim, de quem ganha na loteria. O Big Brother, antigamente, que era, né, as pessoas com menos poder aquisitivo que ganhavam. E aí, o que acontece? Essas pessoas perdem tudo, né? Por quê? Porque no inconsciente dela, ela tem. Mas o pai, a mãe, o meio que ela vivia lá na favela, lá em outro lugar, o que acontecia? Ela não traz eles. E aí, o que ela faz? Ela perde tudo para voltar. Né? Então, eu costumo dar um exemplo assim. Eu gosto muito desse exemplo. Um pai pede para um menino de 10, 12 anos todo dia aparecer que ele tem que roubar 3 celulares, né? E aí, nesse dia, esse menino não consegue roubar esses 3 celulares, chega em casa sem o celular. Vocês acham que ele vai chegar nessa casa com a consciência leve ou com a consciência pesada para falar para esse pai que ele não conseguiu roubar? Pesada, exatamente. Porque para aquele clã é normal ele roubar aquele celular. E eu falo, isso é pesado, né? Eu dar esse exemplo. Mas quantas vezes nós, né, fazemos isso na nossa família pra gente, né, não desagradar o pai, a mãe, alguém ali, né, no ambiente de trabalho. O que a gente faz? A gente volta a pertencer tudo de novo e volta de novo, porque a gente não aguenta o peso que é. E a partir peso da exclusão. Exatamente. A gente fica com a consciência pesada. E Bert fala que, às vezes, a consciência pesada para esse trabalho é importante. E é mesmo, quando você está num processo evolutivo,
Você fala assim, nossa, mas tô com angústia, ai meu Deus, o que vão pensar de mim? Mas aí você fala, não, tô com a consciência pesada, é isso mesmo, tô no caminho, é isso mesmo, eu preciso dessa consciência agora. Do que você voltar pra leve e falar, tá tudo bem, gente, mas é o que tá acontecendo com você? Você tá travancando a sua vida, parando a sua vida, né? Então, isso faz parte do processo, mas é isso, a lei do pertencimento, tá? Tá. Bem legal. Bem conciso, Lógico, né? lógico. Né? Bem assim, não vou entrar numa aula, né? É só uma explanação, geral. Né? Geral. A segunda lei é a lei da hierarquia. Então, segundo o Dr. Décio, né, e uma, é assim, quem vem primeiro, quem vem depois, ponto, importante é o ponto, acabou, né? E eu costumo falar assim, é isso, pai, mãe, filho, neto, avô. Então, avô, pai, mãe, filho e neto. É essa a escala de hierarquia. Uma coisa muito importante, hierarquia não quer dizer obediência, tá? Hierarquia quer dizer, você é o seu lugar. Você é meu pai, você é minha mãe, você é meu avô, entendeu? Você é meu irmão mais velho. É isso, cada um no seu lugar. Aí entra aquilo, porque quando você sai do seu lugar, o que acontece? Seu lugar fica vazio. E aí, o que acontece aqui nesse lugar? Eu gosto de dar muito exemplo, acho que é a nossa fase de vida, né? Nossos pais. Nossos pais estão envelhecendo, né? E eles estão esticando mais aí, né? 80, 85, 90. E nós temos essa predisposição a achar que eles estão retardados. Eles não estão, eles só estão idosos, entendeu? E quando você começa acaba ocupando o lugar dele, né? exatamente. Você nós costumamos falar assim, você está se arrogando ao seu pai e sua mãe, tá? Quando você fala não faz, isso é arrogar, você tá maior que ele, embora você tá falando, tô protegendo, porque ele vai cair, ele vai acontecer alguma coisa, vão roubar ele na rua se ele sair, né? A gente tem essas preocupações, né? E aí, Bert diz, eles não estão dementes, se não houver demência, nessa proteção, Sim. deixa ele ser pai. Ele tomar as decisões. Porque às vezes fica assim, você agora precisa fazer isso. Você, e aí, o que acontece? Aí eu vou de novo lá no efeito que isso causa. O que acontece? Quando você sai do seu lugar e vai para lá, você deixa o quê? Você tem que ser esposa, muitas vezes, mãe, né, profissional, e aí o que você faz? Você vai pra lá e você fica sendo a mãe dos seus pais, e mais tudo isso. O que acontece com você? Você adoece. Às vezes fracassa no trabalho, entendeu? Então começa a ter outros problemas, é um dos efeitos. Eu falo, não é mágica, é vida real. Isso acontece, né? A gente vê em alguns momentos da nossa vida, nós já fizemos isso, a gente vê pessoas que fazem isso, né? Irmãos também é importante, irmão mais velho. Então, cada um tem seu papel, cada um tem muito isso, eles falam muito assim, entre irmãos tem muito assim, porque meu irmão mais velho é o protegido, ele da vida, ele veio primeiro. Então, se ele veio primeiro, o Décio costuma dar esse exemplo assim, ele vai dar um irmão mais velho, um irmão mais novo, né? Aí, o que acontece? O pai dá R$100. Ele vai dar R$100 para a mais nova? A mais nova tá com 5 anos, a mais velha tá com 15, vamos colocar assim. A com 15 precisa desses R$100, mas a mais nova não precisa nesse momento dos 5 anos. Então, ele vai receber mais. Então, sempre vai acabar tendo, mas não é porque o pai ama mais. É lei da vida, as coisas acontecem. Então, isso é muito importante. E, consequentemente, o irmão mais velho é mais velho. Tá lá, né? É como é. É como é. Você vai fazer... O meu pai falava muito isso. Eu com a minha irmã somos 7 anos de diferença. Meu pai falava assim, duro de criar sua irmã, sabe o que é? Eu falava, uma vez eu fiquei olhando pra ele. Porque você abriu o caminho. Tem coisa que você não fez quando eu não fiz. Ela vai fazer. Que ela vai fazer, você abriu o caminho. Quando ela tinha 15, eu já era dentista. Eu tinha carro. Então, é diferente, né? Então, hoje eu entendo muita coisa que meu pai fala frente a isso, né? Então, é a lei da hierarquia. Tá? Ficou claro? Sim, né? sim. Até mesmo os efeitos, né? Que ela causa. Depois nós vamos querer uns exemplos, né? Exemplos práticos. E o terceiro é a lei do equilíbrio. Fantástico também. A lei do equilíbrio, ela é a lei, segundo Bert, é dar e receber. Mas sempre assim, não é dar e receber a mesma coisa. Quando você recebe, você dá um pouquinho mais do que você recebe. Então, eu costumo falar,
né? Conheci vocês. E aí eu dou um chocolate. Aí vocês me falam assim, nossa, a Lu gostou de mim. Vou dar 2 chocolates. Aí, você tá aqui. Aí eu falo, nossa, mas a Débora gostou de mim. Vou dar 3 chocolates, tá? E aí, isso é o equilíbrio, tá? Porque, segundo Bert, quando você dá tudo de uma vez pra pessoa, ela vai embora. Por quê? Porque ela não tem, muitas vezes ela não tem o que te dar de volta. Ela não quer ficar devendo pra você. Aí, o que ela faz? Qual o primeiro movimento? Tchau. Tchau, tô indo embora, entendeu? E isso você vai falar assim, quero exemplos. Todos nós conhecemos um exemplo na vida disso, né? Que às vezes em relacionamentos, isso só para explicar. Aonde existem ordem, não existe equilíbrio. Ou seja, pai e mãe sempre vai dar mais. Irmão mais velho sempre vai dar mais, tá? Agora, onde tem equilíbrio é no relacionamento amoroso e trabalho, tá? Isso existe. Essa amizade também, isso acontece. Tá? Então, isso é muito importante. E aí tem o lado do equilíbrio, assim, que eu gosto muito. Se acontecer algo ruim, você também pode dar o troco. Um pouco menos, tá? É um pouco, né, conflituoso, pode gerar... porque nós polêmico, porque nós aprendemos a dar sempre a outra face. Mas, segundo Bert, nós não podemos ser vítimas o tempo todo. O que acontece com as pessoas vítimas que a gente encontra no meio do caminho aí? Oh, Deus, oh, terra, isso acontece comigo. Eu sou coitadinha, não faço bem. Fico aqui rezando para todo mundo. Eu faço tanto para a pessoa. Exatamente. E aí, ó. Exatamente. Ou o vitimismo, né? Eu fico aqui rezando, eu sou a boazinha e só levo. Tá errado. Você tem que reagir. Você também tem que entender que você também tem o direito de fazer um pouco menos. Sempre isso é importante. Não a mesma coisa, né? Isso é muito feio, né? Eu traí, isso existe... Aí eu falo que existe caráter, personalidade, né? Então, aí depende do que você acredita, daquilo que são os seus preceitos, e aí você faz essa troca. Tá? Então, essa é muito importante, porque a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente fala hoje, né? Senão já vamos ser canceladas. Não, pelo amor de Deus, é isso, tá? Nossa, é muito interessante, porque a gente conhece uma pessoa que passou por uma coisa... Óbvio, né? Não vou falar quem é. Claro. Mas é uma pessoa que sempre se dá muito, ajuda muito. Sim. E aí essa pessoa começou a cair numa depressão porque não tem a contrapartida das pessoas. Exatamente isso. Aí, na verdade, esse trabalho dentro dos movimentos sistêmicos vem para isso. Para trabalhar, para a pessoa ver aquilo que ela está fazendo. A gente costuma falar o que está oculto. Por que ela está na depressão? Por que ela, né, dá? Aí a gente já consegue colocar essa lei aí, né, trazer, e se tiver que mostrar o campo fenomenológico, mostrar, as coisas vão mostrando e eu vou só conduzindo. Como você lê esses resultados que está acontecendo ali com os cavalos? Como que você interpreta isso? Através dos movimentos dele. Que ele apresenta. Que ele apresenta. Ele faz o movimento. É fantástico. É só realmente, assim... Estando ali participando. Eu fiz eu fiz um trabalho com o Richard Rasmussen. Não sei se você assistiu essa entrevista. Não. Não foi uma entrevista. Na verdade, ele foi e gravou o meu trabalho. Ele filmou. Legal. E ali mostra muito o cavalo fazendo o movimento. Sabe? O pai, a mãe fazendo o movimento. Então, é isso. E aí eu vou lendo realmente o que vai acontecendo. Você falou pra gente antes que a pessoa que escolhe o cavalo que vai representar a mãe. Exatamente. Vai representar o pai. Às vezes, né? Eu falo assim, como a gente observa. O meu pai, para mim, é meu herói. Então, quando eu escolhi o cavalo do meu pai, foi o maior do campo. É o mais bonito. E tem gente que chega e escolhe um cavalinho pro pai, sabe? E às vezes pode até amar esse pai, né? Mas o que acontece? O que ele representa para a figura do sistema dele é o cavalo menorzinho. Às vezes a menos mãe... representativo. Às vezes a mãe é a maior, é a alfa da manada que eles escolhem, entendeu? Que às vezes realmente é o que é na vida real. Então, é muito interessante.
Tem pessoas que escolhem o cavalo pequenininho, na verdade, para ela, porque na verdade ela se sente a criança que está ali no sistema, entendeu? Então é muito lindo. Teve casos de caso organizacional, que eu também faço de empresa. Então tinha 2 projetos e a pessoa escolheu o projeto menor, o que estava se apostando mais, como o menor cavalinho. Então, como é que você, né? Às vezes vai começar um negócio já vendo ele desse tamaninho assim. Então, é um despertar. Aí, a hora que a pessoa vai trazendo isso, você vai mostrando. É isso mesmo? É assim que você vê, né? E vai vendo os movimentos, né? Às vezes, um cavalo, como eu falei, a briga entre família. Às vezes, ali, escolhe os cavalos que não se entrosam e começa a briga, sabe? Eu fiz um trabalho muito bonito. Eu fiz o ano passado e estou dando continuidade esse ano. Que é um workshop, né? Até convidar vocês. Vou fazer um agora, dia 5 de abril. Se vocês puderem ir, vocês vão ser minhas convidadas. Nossa, incrível. Porque eu uso... É um tema muito recorrente hoje, que é a cura do feminino, tá? Então, claro que eu não prometo cura, né? Mas é um nome, assim, pra gente perceber quanto... Às vezes, nós mulheres estamos... Nosso feminino... tá doentinho, tá ali fragilizado. A gente vai, muitas vezes, escondendo, colocando ele lá no fundo, porque você tem que ser forte, você Exatamente. tem que... Né? É isso que eu falo nesse workshop, que como que nós temos as 2 energias. E aí, só que a gente deixa a masculina ir crescendo, e aí quando você chega em casa, você não o que nós não sabemos, que eu tento mostrar isso, que nós não sabemos é colocar o masculino, às vezes, naquele momento à noite para dormir. Agora você fica quietinho aqui, porque eu vou ser feminina com meu esposo, com a minha filha, vou ser mãe, vou ser mulher, entendeu? E nós não conseguimos. Isso não é simples, não. Porque isso é hormonal. Não é uma chave, não, né? Exatamente, né? É hormonal isso aí. Tem cortisol. Quando a gente libera testosterona, a quantidade de cortisol que a gente libera. Por isso que quando a gente tem um dia muito agitado, que a gente tem que agir, a gente fala que é o dia de matar leão, né? É um leão, um a cada vez que vai chegando, e às vezes você chega em casa, você senta no sofá e você não consegue relaxar. É a hora que o seu cortisol está elevado, não é por mal, é seu fisiológico. Então, é a resposta orgânica, exatamente, né? A neurociência aí falando com a gente, entendeu? E aí entra, quando você toma consciência disso, você fala, opa, agora deixa eu fazer um yoga, deixa eu tomar um banho, deixa eu cuidar de mim, deixa eu fazer um autocuidado, fazer uma escova, me cuidar, colocar uma roupinha, né, gostosa agora à noite. Então, assim, é isso, é esse despertar. E aí, voltando a esse trabalho, nós colocamos, eu faço a parte teórica, depois eu vou para a parte, né, de mostrar o trabalho dos cavalos, em contato com os cavalos. E eu coloquei, né, entrou o feminino, eu pus a mãe, eu pus a ancestralidade, e foi a coisa mais linda. O cavalo do feminino não conseguia chegar no cavalo da ancestralidade e da mãe, tá? E era um grupo muito, muito coeso, né, de mulheres muito fortes, né? E o cavalo que representou a mãe, a hora que entrou com o órgão genital masculino para fora, que representa o nosso masculino. Olha. Então, assim, eu costumo falar, eles não são treinados, eu não falo. Não tem script, não tem né? script, ó, cavalo. Às vezes, nós somos seres humanos, então, às vezes, a nossa dor, né, vai para cima, a pessoa escuta o que você tá falando e a gente às vezes fica, será que a pessoa, se eu colocar as pessoas ali, será que a pessoa, o feminino, ela tá fazendo isso porque é o jeito que tá o feminino dela, ou é o jeito que tá o masculino dela, né? E o cavalo não. Então, é tão lindo esse campo agir sobre os cavalos. Entenderam? Então, acho que esse é um exemplo bem interessante, bem né? Espontâneo, isso, assim, exatamente. E aí você vai trabalhando e vai mostrando, e as pessoas tomam esse entendimento, elevam a frequência, né? E saem de lá. Nossa, quantos relatos eu fiz agora, foi dia 15 de março, né? E aí eu tive que fazer uma outra turma. Eu tô convidando vocês para essa outra turma, porque ficou muita gente na fila de espera. E aí eu acabei fazendo essa outra turma. E dá para ser uma coisa com muitas pessoas, exatamente. Né? Meu espaço é grande, mas o máximo que dá é 50 pessoas ali. Nossa, é bastante. Bastante. Eu consegui reunir 50 mulheres num sábado à tarde. Foi a coisa mais linda do mundo. Eu me emociono quando eu lembro.
Porque vocês sabem quão é difícil reunir pessoas, né? Ainda mais presencial hoje. Todo mundo quer tudo online. Gente de São Paulo, Sorocaba. Que legal. Foi muito lindo. Foi muito lindo. E os feedbacks que você tem das pessoas? Porque você falou que as pessoas, uma vai indicando para outra, Exatamente. tal. Então, as pessoas trazem para você resultados. Sábado mesmo, mostrei até para o meu esposo. Li para ele, né, uma cliente falando que depois desse trabalho a vida dela mudou, que ela está em outro trabalho e parece que ela está vivendo um sonho. E naquele momento que ela estava me mandando mensagem, ela estava com a mãe num sítio que fazia muitos anos que ela não vivia isso com essa mãe. Então, olha que coisa mais linda. Sim. Você poder trabalhar isso, né? Você poder ter esse retorno dessa pessoa poder estar vivendo isso, né? Tem um outro caso, um amigo nosso também, que ele faz questão, toda vez que ele foi pedindo reconhecimento num trabalho. Ele falava que ele não queria, ele nem pensava em monetário, ele pensava no reconhecimento, né? E trabalhamos esse reconhecimento. Ele estava nesse trabalho como estagiário numa firma ganhando R$400. Nisso ele me mandou uma mensagem que ele tinha conseguido ser registrado, que já estava ganhando um salário. Nisso ele começou a fazer faculdade, ele me ligou falando que estava fazendo faculdade. E tudo ele repartindo comigo, porque ele tinha certeza que era desse trabalho, entendeu? E hoje ele está terminando a faculdade e foi contratado por uma grande empresa aeroespacial lá da região. Ah, que legal. Nossa. É muito lindo, sabe? E eu falo por mim mesmo também, quanta coisa eu mudei, quanta coisa eu curei dentro de mim, quantas mudanças eu fiz na minha vida, até para estar aqui, né, para estar fazendo esse trabalho, uma legal. Profissão, né, minha profissão é estruturada, são 30 anos numa cidade do interior, né? Já tem uma carteira de clientes. Exatamente, né? Não fui para esse trabalho porque eu estava mal na minha profissão, sem opção, não, minha agenda, graças a Deus, é lotada. Mas isso eu falo que retribuiu para eu ser uma profissional melhor na odontologia. Hoje eu consigo enxergar a odontologia de uma outra forma. Então, isso me dá prazer. Eu chego na segunda-feira feliz porque eu sei que na sexta-feira eu tenho meus cavalinhos. Sabe? É muito legal. Você vê hoje você fazendo uma migração total para trabalhar só com os cavalos? Ou você acha importante ainda você ter essa... Ainda eu acho importante, mas eu acredito que a hora que meu corpo pedir, porque o meu trabalho exige muito corpo, né? Foi também dos motivos também que eu fui aprofundando, porque meu corpo dói demais para trabalhar. Fica nas posições. Eu tô com 30 anos, estou com 50... Muitas horas, né? 51 anos, 30 anos, eu me formei nova, eu me formei com 21 anos. Então, ali, integral, sempre trabalhei integral, sempre trabalhei particular, nunca fui para concurso público. Convênio eu tive no começo, mas já faz 15 anos que eu não atendo mais convênio. Né? 20 anos que eu não atendo mais convênio. Então, assim, então eu penso assim, se meu corpo pedir, se as coisas acontecerem, como você falou, um movimento, se as coisas começarem a se abrir e realmente eu vou aceitar. Mas eu também amo odontologia, eu costumo brincar, né? Mas se tiver que ser o destino, realmente eu vou aceitar. Vai tranquila. Eu vejo hoje como um propósito. É o meu propósito hoje. E eu costumo falar mais um pouquinho ainda. Não só atender, mas levar esse trabalho para o mundo. Então, eu agradeço mais uma vez vocês por deixar eu falar sobre esse trabalho, por eu poder falar para as pessoas que existe isso, tanto para quem quer ser tratado, como quem quer trabalhar com isso, né? Quem quer estudar, conhecer. Porque não muda só a vida dos clientes. Eu costumo falar, né? Meus professores falam, você só leva um cliente a um lugar quando você já passou por ele. Lógico. Né? Então, para eu estar aqui, para eu estar aqui, eu já trabalhei muita coisa. Esse workshop do feminino eu amo. Porque para mim é o meu dia a dia. Todo dia eu tenho que lembrar do meu masculino, do meu feminino, do meu masculino. Cada um tem que estar no seu lugarzinho ali, né? Exatamente, para as coisas fluírem. Em maio eu vou fazer um de sucesso sobre... Aí nós trabalhamos... E o feminino, nós trabalhamos mãe, né? Porque quem é o nosso primeiro feminino quando nós encontramos? A nossa mãe. Com quem a gente aprende a servir dentro do âmbito familiar? A mãe.
Então, quem é mãe? Mãe é o que nos amamenta, é o que nos dá o leite, né? Então, a proteção. Então, se nosso amor tiver rompido com essa mãe, a nossa nutrição, que é a nossa nutrição? É o amor, é o dinheiro, porque nós precisamos de dinheiro para nos nutrir, para comprar a nossa comida, o nosso lar, nos dar conforto, né? Se a gente for pensar, quase 80% do nosso salário vai para alimentação. Para alimentação, casa, né? Conforto, né? Então, e saúde. Porque sem isso a gente não tem saúde. Então, quantas vezes a gente vê as pessoas sem nutrição, a gente não tem saúde. Então, quantas vezes a gente vê, nós vamos vendo as pessoas doentes, né? As pessoas que não conseguem ter uma prosperidade. E prosperidade é isso, né? Fala um pouco, Luciana, do papel do pai e da mãe. Porque às vezes a gente escuta muito uma coisa meio conflitante. Uns falam uma coisa... Isso, exatamente. E assim, eu não gosto muito de rotular. Por isso que eu gosto que vocês entendam. Por isso que eu falo da amamentação, né? Eu explico isso, da importância do dinheiro, né? Pra gente, da saúde. Então, a mãe tá ligada a isso. E que é o amor, é o servir, né? Que a mulher é a receptividade. A mulher, ela foi pronta para receber. Se a gente for pensar, o nosso útero é para receber, né? Nós temos muito mais características da energia feminina do que a masculina, né? A própria nosso ciclo menstrual, muitas vezes a gente precisa de repouso para menstruar, porque nós temos cólica, depois vem a ovulação que quase arrebenta a gente também. Então, assim, olha o que... E aí a gente entra num ciclo do masculino atropelado, né? E a gente não tem nem esse respeito com o nosso corpo, porque não dá tempo de ter, né? A gente para até de menstruar. Eu fiz isso, eu pus DIU. Porque eu passava muito mal com a menstruação. E aí eu passava mal com meus pacientes. Como vinha aquela cólica, eu tava em cima do paciente, aquilo eu quase desmaiava. Então eu preferi pôr o DIU para parar minha menstruação. É errado, super errado, né? Mas é o que eu falo, também passei por isso, né? Sim, lógico. E aí vem o masculino. O masculino o pai... Né? O masculino não, o pai é outra coisa. O masculino é uma coisa, a energia feminina e masculina, como eu falei. E o pai é responsável pelo sucesso que a gente fala, né? Porque o pai é aquele que nos ensina a arriscar. Então, na psicologia explica isso. Quem que te empurra para andar de bicicleta, né? Quem que põe você para dirigir muitas vezes, né? E é o pai. Então, ensina você a ter medo, mas arriscar, eu vou com medo. Eu vou com medo mesmo, entendeu? Então, essa é a importância, aí vem a parte do sucesso, né, que eles falam, mas eu não gosto de colocar isso nas caixinhas, assim, tá? Porque isso, hoje em dia, está sendo muito vendido, né, na internet, é assim, porque é assim, é assado, porque é assado, para ter... uma redução, né, da isso, complexidade. Exatamente, assim, isso. Mas, às vezes, as pessoas vão buscando isso... Aí se frustra porque porque não tem, aí outro profissional vê falando nada disso, né? Aí você fala, vou pra onde? Exatamente. Você pega um corte de 30 segundos e quer explicar tudo, né? Então, isso que eu tô aproveitando, o podcast é maravilhoso pra isso, né? Tem tempo, exatamente, pra gente poder explicar isso. Então, essa é a função do pai na nossa vida. E da mãe, né? Da nossa mãe, além de... E aí a gente fala, quem nega o pai, né? Quem... acaba perdendo esse direcionamento de ir para o mundo. O pai te apresenta o mundo, tá? E a mãe, a mãe é vida, é nutrição. Então, a mãe é o pulsar da vida. E segundo Bert, mãe é sinônimo de vida. Então, e aí, por que é tão lindo esse trabalho? Quando você toma pai e mãe e coloca eles aqui dentro, você consegue trilhar o seu caminho com eles aqui dentro, com eles aqui atrás e com seu avô, sua avó. Entra a ancestralidade que Bert diz
que vem da epigenética, vamos falar, que vem atrás da gente, que às vezes nós fazemos coisas que a gente não sabe nem porque que a gente está fazendo. Quando a gente vê, a gente está repetindo uma bisavó, está repetindo um bisavô, né? Às vezes, como diz o espiritismo, vem aí num karma, porque muitas vezes o que eles fizeram reflete na gente. Quando a gente vê, a gente está fazendo por quê? Por pertencimento, por amor, vovô, por honrar, amor, né? vovó, para honrar vocês, eu perco todo esse dinheiro. Eu também vou ser viciada em cartas, eu também vou ser viciada em jogo, eu também vou perder tudo, de uma forma ou de outra, eu também, é muito amor. Então, Bert diz que são as leis do amor. E por que é lei? Porque nós, querendo ou não, ela vai agir, assim como a lei da gravidade. É uma força que você não consegue impedir. Impedir, ela vai estar ali. Então, outra coisa que eu gosto de falar muito sobre isso, é uma filosofia de vida, esse trabalho. Tá. Porque o sistêmico é uma filosofia, não adianta, é isso que eu tô falando, você tem que acreditar que tem algo ali, e aí o que acontece? Eu costumo falar, quando eu falo toma pai e mãe, e vem junto a força dos seus ancestrais junto com você vai imaginando mesmo que tem um avô, que tem uma avó, que tem um bisavô, tudo de cada lado, ó, quanta gente tá aqui atrás, né, das próprias mulheres, quantas minhas avós, minhas bisavós, quantas não puderam falar. Eu ouvi isso muito da minha avó, na semana eu tava falando sobre isso, minha avó teve uma vez, ela usou uma frase pra mim, assim, que eu achei engraçado. Ela chegou pra mim na minha casa, falou assim pra mim, tava reclamando pra ela, ela falou assim, filha, a vida começa depois dos 40. Aí eu falei, não, acho que a avó não tá falando, acho que é um ditado popular, né? E a gente escuta, a vida começa depois... Puxa vida, realmente, minha vida parece que deslanchou depois dos 40 mesmo, né? E quantas delas morriam com 40? É verdade. Com 50, né? Então, quanta honra a gente vem por elas, a gente pode fazer diferente, é essa a beleza desse trabalho. Por honra a vocês, eu posso fazer diferente. Eu posso, não preciso, sem julgamento. É o que eu falei de pai e mãe. Tomar pai e mãe é não julgar pai e mãe, é não se arrogar sobre eles. Então, quando você faz esse movimento e toma a força da sua ancestralidade ali, você traz eles com você. E aí você traz como? Honrando, fazendo diferente. Eu posso fazer, eu posso falar. Eu não preciso ficar num relacionamento tóxico, eu não preciso apanhar de marido. Entendeu? E aí, o que acontece? Quando a pessoa sai de um relacionamento, ela pega o mesmo. Pega o o mesmo. mesmo. Troca 6 por meia dúzia. Aí a pessoa fica naquela, eu tenho o dedo podre. Isso não é. É só poder fazer diferente sem julgamento. E tem uma máxima que Bert também diz, tudo aquilo que a gente exclui, nós atraímos. Então, o que acontece? Geralmente as mulheres têm muito isso, né? Meu pai, imagina, não vou casar com um homem igual ele. Só que a gente não tem nada que falar isso, é só o marido da nossa mãe. Ela é a mulher, ela escolheu ele. E aí, quando a gente exclui aquilo, te pega igualzinho. Para pertencer. Sim. Entendeu? Então, ele é complexo, mas ao mesmo tempo faz sentido, né? É lindo. Muito legal. Bom, Rio, já foi nossa hora. Nossa, é em cima. Meu chapéu. Mas eu acho legal se você tiver alguma história para contar para a gente finalizar e depois você deixar redes sociais, quem se interessar pelo trabalho, para agendar um horário, deixar para o pessoal de casa. Então, uma história assim de uma das pacientes assim que eu atendi que foi muito assim relevante assim, foi uma paciente de depressão. Veio a pandemia, essa pessoa estava travada, né? E não conseguia sair, não conseguia trabalhar mais. E era uma pessoa que tinha um trabalho muito bom. E aí, com a pandemia, parou tudo, né? Entrou em depressão muito forte. E depois desse trabalho, muito interessante, mesmo sem entender, mesmo sem acreditar, depois disso, esse trabalho, depois disso, a vida dela mudou. Hoje ela está nos Estados Unidos, está trabalhando, voltou a trabalhar na área dela,
né? Então, assim, foi um trabalho que me marcou muito. São necessárias várias sessões? Não, na verdade é um tema, para aquele tema é uma sessão. Tá. Então, é aquilo que eu costumo brincar. Eu, como eu sou facilitadora, nós temos amigas, então quando as amigas vêm nos visitar, a gente faz um mutirão. Eu falo pra Disney, a Disney do cavalo. Eu falo, vamos pra Disney? Vamos. Porque aí lá a gente chega e aí uma constela a outra, vários temas, você vai trabalhando, né, vários temas. Mas o que eles explicam é o seguinte, aquele tema reverbera por 2 anos. Vai caindo, assim, as fichas, assim, por 2 anos, tá? Então, pode ser feito por vários temas, mas é uma sessão só. Tá. A sessão, ela vai durar de mais ou menos, assim, não tem tempo, mas vamos supor assim, de 1 hora a 2 horas e meia, mais ou menos, vai depender do que eu tenho para falar, o que o campo tá mostrando, então também não tem regras, né? E aí a pessoa vem individual também, isso é importante. Presencial, né? Presencial. Tem gente que faz online. Mas Tem eu como ainda fazer online? Tem, mas eu ainda prefiro presencial por causa desse algo mais da frequência, do quentinho. É um dia especial, né? Tira esse dia para você exatamente, do quentinho do cavalo. Também uma vez atendi uma adolescente que a escola estava com problema na escola e o que aconteceu? Quando ela sentiu, a escola representava o cavalo, ela abraçou e ela sentiu quentinho. Depois ela me falou, sabe, tia, hoje quando eu entro na escola, não dói mais o meu coração como doía. Nossa. Eu me sinto bem agora na escola, sinto acolhida, é o quentinho do cavalo. Tá? Então, são coisas que reverberam, vai pro vácuo quântico, né, chame o que quiser, Deus, né, universo, eu acredito nisso, né? Então, ele vai e começa... Vai curando, Vai curando, exatamente. Ah, que legal. E aí, a pessoa conta um pouco... Não, quanto menos fala, melhor. Tá? Quanto menos fala, melhor. Porque você tá na sua história. Então, você tem a sua visão. E nós não estamos lá para ver a sua. Nós estamos lá para ver o que está no seu inconsciente. Então, essa é o bonito desse trabalho, assim, de você interessante. De você ver, aí a pessoa vai confirmando com você que é. Mas o tema é muito importante. Eu gosto muito do tema, exatamente. De uma coisa específica. Isso, exatamente. Falar, porque senão fica muito aberto, fica muito abrangente. Então, em 2 horas e meia não dá. Não dá para resolver só o fim de semana, né? Exatamente, é isso que eu falo. E aí eu dou um recado muito grande, assim, até para os psicólogos que, né, de repente estão nos assistindo, né? Eu trabalho muito com eles, eu acho que é muito importante isso. É só uma alternativa, é uma terapia. Eu não sou psicoterapeuta, eu sou uma facilitadora. Então, eu tô lá para dar um material. Meu cavalo é a pilha, esse trabalho eu tô só facilitando. Quem entra depois, o psicólogo pode trabalhar tranquilamente dentro Não é excludente, né? Não, exatamente. Então, às vezes, tem muito isso também, das pessoas ficarem preocupadas, né? Eu não vou conseguir passar o que o psicólogo passa, Sim, às vezes outra coisa, anos, né? meses, é outra coisa. Mas tem muita essa confusão, entendeu? Tem, né? Tem esse preconceito. Claro. Até mesmo... Como se vocês quisessem tomar o lugar de um psicoterapeuta. Exatamente. E não tem nada a ver, né? Quando eu descobri esse conceito, que eu sou uma terapeuta e não uma psicoterapeuta, isso foi difícil para mim, porque eu sou dentista. Eu não vou ser psicólogo. É lógico. Entendeu? Então, ali eu estou quando eu assumi que eu sou uma terapeuta, aí eu acho que fez muito sentido e eu queria passar isso, que é muito importante isso. Ah, legal. Tá? Uma curiosidade, né? Aqui perto da gente tem uma instituição que ela trabalha com cavalos para crianças autistas, né? Tem um trabalho muito legal. Por exemplo, se você fosse fazer a constelação, né, com cavalos, com outros cavalos, isso seria possível também? Ou tem que ser os que você já está acostumado? Não, pode ser, desde que eles estejam em pasto, não estejam... em cocheira, né? Podemos trabalhar tranquilamente. Legal, né? É só colocar os cavalos que não... Entra no sistema. Entra no sistema, é o campo. E campo não precisa abrir. Quer dizer, nós abrimos, mas não precisa de nada para abrir campo. Não precisa de incenso, não precisa... Ele abre naturalmente com a intenção.
Perfeito, achei bem interessante. Muito legal, né? A gente já quer fazer tudo, Não, né? eu falei, meu Deus, a cada semana a gente quer fazer tudo. Vou fazer essa terapia. Nossa, muito legal. Eu espero vocês lá. Que legal. Tá? As portas estão abertas para vocês, tá? É no Aras Equinovale, em Caçapava. Meu Instagram é... fala pro pessoal. É doutora, _ Luciana Lanfredi. É escrito doutora. É Ou DRA. DRA. O _ Luciana Lanfredi. Tá? A gente vai colocar aqui. Também. Isso. Muito interessante. E para marcar, pode mandar um direct. Isso, aí eu já passo o meu WhatsApp, nós conversamos, eu mando o local, tudo certinho. É só clicar em cima do informativo que o Google já te leva direto legal. lá, sabe? Então tá tudo esquematizadinho. Espero vocês. Eu espero legal. vocês. Nossa, muito Será legal. um prazer se vocês quiserem primeiro aí no workshop e depois eu espero vocês para uma terapia aí. Tá? Legal. Fico muito Agradecer. feliz. Aproveitar para falar do nosso patrocinador. Exatamente. Daqui a pouco aparece Três Irmãs Cortinas. Se você ainda não se inscreve, não segue a página, segue lá, tem muitas dicas de decoração. Muito conteúdo legal. Né? E novidades, Novidades todo dia chega, eu falo, gente, essa loja que tem novidades todo dia. Vocês vão ver muito lá. Chegou. Aí chegou. O nosso Instagram, Três Irmãs Cortinas. E a Renata e o também, meu, né? O meu também, @Renata Giudice Nutri. Se você precisa de algum atendimento e tal, entra lá. A gente tem também bastante coisa no Instagram sobre emagrecimento, lipedema, menopausa, enfim, tem vários temas aí. E também, se você gostaria de patrocinar a gente, apoiar o nosso podcast aqui, entre em contato também, né? Se você tem alguma empresa ou algum serviço que você acha que se identifica com a nossa proposta, né? Serão muito bem-vindos. Com certeza. Isso. Agradecer demais, Luciana, Nossa, você ter foi muito vindo. legal. A gente sabe que não é fácil, Nossa, né? Porque é um Deus. dia fora, né? Mas agradecer demais você estar aqui com a gente hoje. Foi muito interessante, acho que pode ajudar muita gente aqui. Eu que agradeço, viu? Por vocês estarem comigo aí nesse propósito de levar isso para o mundo. Fico muito feliz. Nossa, muito legal. Vamos marcar novos encontros, com certeza. Obrigada, meninas. E agradecer você também que está em casa. Lembrando, compartilhe esse episódio, é muito importante. Deixe seu comentário para o YouTube entender que você gosta do nosso trabalho. E receber sempre os nossos conteúdos novos. É isso aí, até a próxima. Tchau, Tchau, gente.